eu agradeço o convite, agradeço imensamente também essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema que nos reúne aqui hoje, né? Agradeço também o resumo que foi feito, é uma página da Wikipedia que alguém montou, e aí a gente tem, né, bem completo. Obrigado. Até a hora que eu escuto, eu fico... Será que é ele mesmo, né? Bom, pessoal, eu tenho alguns slides para a gente tratar do dia de hoje. E a ideia aqui é um pouco a gente tentar dar um enfoque, tanto em termos de fortalecimento da atenção primária, na sua também interface com a saúde materna e as inovações que permitem a gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Tem um passador, espera um pouquinho só. Ok, obrigado. Bom, eu vou tentar seguir esse roteiro. Eu sei que a hora já anda adiantada e eu vou tentar me manter aqui dentro do tempo que me foi conferido. Então, já agradeci ao convite, à instituição, parabenizo a realização desse congresso. Declaro, né, que não tenho um conflito de interesse comercial, tenho interesse, sim, no tema, e por ter me envolvido diretamente com vários aspectos do assunto, pode ser que exista aí uma opinião, uma ligação com o tema de longa data, né? E aqui eu estou fazendo uma palestra, ou uma fala, que pode não refletir necessariamente as visões da Organização Pan-Americana da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, né? Eu vou seguir, então, esse roteiro, vou partir de uma breve contextualização, falar um pouquinho do aspecto da saúde materna e entrar um pouco mais na atenção primária. Bom, a primeira parte, então, dessa fala, eu queria ampliar, talvez, a perspectiva de quando a gente trata da questão da saúde materna a partir de uma análise global dos seus determinantes e dessas transições que ocorrem em saúde materna. E eu estou aqui apresentando um trabalho que a gente publicou já no ano passado, baseado em várias fontes de informação, né? Bom, pessoal, não vou me ater, os slides vão servir um pouco de referência, mas o que eu queria trazer nesse slide é para lembrar do tema de que a redução da mortalidade materna é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E por que eu quero mencionar aqui isso daqui? Porque é mais que um indicador de saúde, né? Se ele é um indicador de desenvolvimento, é um indicador de desenvolvimento social, societal, que passa pela saúde, né? A gente que muitas vezes participa de conversas intersetoriais relacionadas à saúde, a mortalidade materna é talvez daqueles indicadores de saúde que eles transmitem muito para além do campo da saúde, né? Eles refletem, como até naquele vídeo inicial que a professora Liz nos trouxe, essa questão mais ampla que eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, né? Também é um fato que a imensa maioria das mortes maternas elas são evitáveis e elas seguem grandemente agrupadas em grupos populacionais de mulheres com desvantagem socioeconômica. Mas um fato que frequentemente a gente precisa considerar também, que uma boa parte das políticas de enfrentamento à mortalidade materna, elas são extremamente focadas nas abordagens biomédicas. Então, pode ter uma desconexão quando a gente pensa assim, se o problema ele é tão mais amplo e a gente muitas vezes acaba
focando lá no final do processo, né? E aqui é interessante, eu gosto de lembrar ou de contar esse pedaço da minha história, né? E aqui eu tenho um grande amigo meu que foi colega de faculdade, residência, que a gente trilhou um caminho junto aqui, o professor Rodolfo. Em algum momento dessa história, eu fiz ginecologia e obstetrícia e me interessei já vinha interessado com a questão da mortalidade materna. E naquela época, era fim dos anos 90, a gente estava muito focado no enfrentamento de complicações. E eu passei depois vários anos lidando aí já na Unicamp, numa unidade de terapia intensiva obstétrica. A gente acreditava naquela época que não, a solução do enfrentamento à mortalidade materna, a gente ia organizar um sistema que era mais verticalizado e que as coisas levavam para essa unidade de terapia intensiva, né? Só que o tempo foi passando e a gente foi vendo que na verdade, a questão ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla do que isso. Sem, claro, deixar de ter importância as questões biomédicas e o enfrentamento da complicação grave, né? Mas o problema ele é maior e mais amplo, né? Então, nesse estudo, a gente fez eu não vou entrar muito na parte da metodologia dessa análise, mas a gente fez algumas revisões, 2 revisões sistemáticas de literatura, mais análises de bancos de dados que fazem o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São bases globais. E, a partir daí, a gente vem trabalhando esse modelo de determinantes do processo saúde e doença da mortalidade materna. Eu sei que quando às vezes a gente começa... a gente que da saúde coletiva, às vezes a gente começa a falar de processo saúde e doença, muitas vezes o pessoal já começa a dar uma desanimada. Mas eu queria colocar um pouco essa questão para a gente ampliar a visão. Então, a gente entende que os desfechos de saúde, e aqui a mortalidade materna é usada como um exemplo, elas decorrem de um processo de produção de saúde e de doença. Os dados que a gente gerou nessa análise, eles corroboram uma visão de que existem superdeterminantes desse processo. Superdeterminantes que têm a ver com o sistema econômico, com a geopolítica, que tem a ver com a saúde do planeta, que tem a ver com os próprios limitantes e potencialidades do nosso corpo físico, né, da nossa parte biológica, mas existe algo que é fundamental, que é a produção de cultura e a estruturação social. Então, esses são fatores que são chamados assim superdeterminantes, porque a partir desses superdeterminantes passam a se condicionar, por exemplo, os chamados determinantes sociais, os fatores de risco e de proteção e fatores individuais. Mas o que é interessante de destacar, que apesar da gente ver esse processo que é super amplo, complexo, que começa lá longe, ele tem um ponto que é o encontro dele com o sistema de saúde. E o sistema de saúde, ele desempenha um papel fundamental, que é de modificador dos efeitos. Se vocês virem lá as setinhas, né, tem algumas setinhas que, por exemplo, ali pega os determinantes sociais. Alguns atravessam, eles permeiam e vão lá se materializar como doenças ou como complicações. Outros, o sistema de saúde ele é capaz de refletir, mas o próprio sistema de saúde ele também é impactado por isso. Eu vou depois aprofundar um pouco nessa questão. Falando um pouquinho sobre determinantes, é fundamental a gente pensar no momento que a gente está hoje, em que o nosso planeta passa por um momento onde a gente tem uma aceleração da mudança climática, né? E, então, eventos climáticos extremos que não só
eles produzem efeitos diretos na saúde das pessoas, mas também afetam as estruturas e os serviços de saúde, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, acho que essa semana aqui está completando aproximadamente um ano, daquelas enchentes que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, né? Então, as estruturas de saúde, elas são afetadas por eventos climáticos extremos. Quando a gente tem... Então, é impossível a gente desconsiderar a questão climática nesse processo como um super determinante. A gente tem lá as características naturais da espécie, então, quer dizer, as mulheres, elas têm uma determinada configuração física que tem, vamos dizer assim, limites e potencialidades. Então, também é um superdeterminante, né? E, claro, as bases econômicas, políticas e culturais. Nesse processo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é importante conectar, né, que essas questões biosféricas, elas produzem impacto de desfechos em saúde materna e perinatal. Anos atrás, mais de 10 anos atrás, a gente fez um estudo onde a gente olhou em 29 países, 300 maternidades. O que a gente fez pela Organização Mundial da Saúde? A gente olhou os desfechos de parto e nascimento e a concentração atmosférica de poluição, por exemplo. E a gente acha uma correlação entre concentração de poluição microparticulada com prematuridade e baixo peso. Assim como a gente passa a observar nos anos mais recentes efeitos de associação entre extremos térmicos, então ondas de calor e de frio, também produzindo desfechos na gravidez, no puerpério. E aqui, de novo, o professor Rodolfo tem um trabalho aí grande sobre isso num projeto Climaterna, que talvez ele venha falar sobre isso daí. Muito bom. Determinantes sociais. Tem uma trinca aqui que é impossível da gente deixar de considerar quando a gente fala de morte materna. Cada lugar, cada localidade tem uma questão, tem das dinâmicas, né, de gênero, de etnicidade, de classe socioeconômica, incontornáveis quando a gente fala de saúde materna. Inclusive, das intervenções que são demonstradamente eficazes na redução da morte materna, tem a ver com geração de renda e distribuição de renda e colocar na mão das mulheres o controle de renda e de processo de decisão. Então, existem poucas intervenções que a gente consegue cravar do ponto de vista populacional que elas têm impacto em redução de morte materna. Renda, acesso à renda, conferir agência e poder de decisão para as mulheres é certamente parte disso, né? Em termos de redução da morte materna. As questões de estilo de vida são fatores individuais, onde a gente existem a exposição, né, como até eu cheguei a mencionar na questão da poluição, né, a exposição a agentes externos, incluindo agentes físicos, químicos e biológicos. A questão da violência é exposição a esses fatores, desempenham também um papel, né? E o estilo de vida. E aqui tem um trick, né? Tem um detalhe, né? O estilo de vida saudável é ótimo de ser recomendado, principalmente para a classe média, média alta. Em algumas condições, em alguns contextos, é difícil se implementar. Por quê? Porque um estilo de vida saudável, ele é socialmente determinado também. Então, a gente entra aqui, mais uma vez, na questão dos determinantes sociais e dos superdeterminantes, né? Outros fatores de risco, como a idade, a genética, as condições pré-existentes. Tem um tema aqui que é um tema vamos dizer assim, da maneira como a gente enxerga a vida,
o tal do mindset. Eu tô dizendo que eu tenho feito essa fala em vários lugares e ainda estou procurando a melhor tradução para mindset, mas estou usando essa por agora. Mas seriam essa maneira como a gente enfrenta a adversidade. E isso parece ser uma questão que tem a ver com a maneira como se formou a personalidade. Então, tem alguma base que pode ser genética, mas também a gente tem a questão do meio, né? Muito bom. Dessa interação de forças e contextos sociais, ocorre um fenômeno que é a materialização dessas forças nos corpos. Então, esses corpos passam a contar histórias que muitas vezes as mulheres elas não querem contar, mas os corpos contam essas histórias. E eles contam essas histórias de diferentes formas, né? Porque eles acabam materializando essas forças ao longo da vida. É interessante que muitas vezes essas forças, essa materialização, ela ocorre inclusive dentro do nosso próprio sistema de saúde. E infelizmente aqui a gente precisa fazer uma ressalva, lembrar que as complicações dos tratamentos de saúde tem uma maneira que a gente analisa os dados em que elas se configuram na terceira maior causa de mortalidade global. No caso da morte materna, não é exatamente esse o número, mas quando a gente olha em todas as causas, complicações de tratamentos são um fator importante. Então, aqui, principalmente no contexto da saúde materna, a questão da prevenção quaternária, que é um conceito que surge lá nos anos 80, a partir justamente da atenção primária à saúde, que é a gente procurar ativamente evitar o uso de intervenções desnecessárias, ele é particularmente importante nessa situação, porque muitas vezes a materialização das forças e contextos sociais, ela se dá por meio de sofrimento, por meio de cicatrizes que podem ser desnecessárias. E muitas vezes no próprio processo de cuidado da saúde existem diversas formas de maus tratos e abusos que podem ocorrer, inclusive como consequência de dinâmicas de gênero e étnicas e sociais dentro das unidades de saúde. Existe, eu não vou falar disso hoje, mas existe um estudo que foi feito onde, por exemplo, a carga de trabalho e a dinâmica de trabalho ela influencia na medicalização da prática. Então, existe uma correlação positiva entre o número de episiotomias, a taxa de cesárea, com, por exemplo, a relação entre mulheres e camas, mulheres e profissionais de saúde, né? Então, quanto mais sobrecarregado está o sistema de saúde, mais procedimentos vão ocorrer e, muitas vezes, procedimentos desnecessários. Então, é uma questão sistêmica, né, que a gente precisa considerar. Muito bem. Aqui falei bastante já dos sistemas de saúde, não vou voltar a falar deles, mas queria lembrar então que a gente vem seguindo a questão da mortalidade materna já há vários anos, né? E nesse sentido, então, surge essa abordagem de enxergar o movimento da razão de morte materna e do número de mortes maternas em paralelo com aquelas grandes transições epidemiológica, nutricional e demográfica. E esse é uma conceituação chamada de transição obstétrica ou transições em saúde materna e perinatal. Para que isso daqui serve? Serve para a gente caracterizar, dependendo da localidade em que a gente está, e aqui são uma abordagem mais ampla, muitas vezes internacional, a gente enxergar que os problemas de um país com uma razão de morte materna menor do que 20 por 100 mil nascidos vivos são totalmente diferentes de um país que
500 ou mais mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, né? Então, cada uma delas tem uma certa característica, tudo é importante, mas talvez algumas coisas sejam mais importantes do que outras em determinados contextos. Aonde nós estamos aqui, entre 20 e 100, os dados sugerem que o foco principal aqui é seguir fortalecendo os sistemas de saúde e, particularmente, qualidade da atenção, com destaque para a identificação precoce de complicações e a pronta resposta, né? Mas, então, a gente tem o nosso grande desafio na medida em que a gente precisa manter todas as ações necessárias, primar pelas questões de qualidade na atenção, né, como está destacado ali. Esse quadro aqui é para destacar esse movimento que os países têm feito, no sentido de, quando a gente olha 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, está faltando a coluna desse ano, onde a gente tem observado, se vocês olharem aqui embaixo, que é a 4B são os países com razão de morte materna menor do que 20. Então, de 43, 48, 50, 57, 61, então existe uma lenta e gradual progressão dos países, iniciando, então, por exemplo, razão de morte materna muito alta. Em 2000, tinham 41 países, hoje menos do que 20. Então, gradualmente, as coisas parecem que elas estão melhorando quando a gente olha em períodos mais compridos, né? E, claro, a gente teve, com relação à pandemia de Covid, né, um pico grande. Provavelmente agora a gente está voltando já a um nível basal pré-pandemia. Muito bom, mas quando a gente fala, se o nosso destaque é fortalecer o sistema de saúde, o que significa isso, Dani? A gente lê bastante sobre isso. É importante fortalecer o sistema de saúde. Muito bem. Traduzindo em poucas palavras, a gente rumar, deixar um sistema que é aquele que eu falei anteriormente, top-down, né? Ou seja, verticalizado, que culmina, né, numa unidade de altíssima complexidade, para uma rede de atenção à saúde que seja poliárquica, diversa, centrada na atenção primária à saúde, né? E é interessante pensar o fortalecimento dessa rede de atenção à saúde. O que é isso daí? É a gente aumentar o fortalecimento de cada um dos componentes, mas mais do que isso, como que eles conversam, como que eles interagem, a capacidade deles de ter multifunções, né? E, com isso, tornar um sistema mais resiliente e mais forte. Então, a gente tem procurado representar, no centro desse sistema, a unidade básica de saúde, a unidade de atenção primária, a unidade de saúde da família, né? E o que antes estava no topo, né, do sistema acaba estando na periferia, que é o hospital de referência, que vai nos ajudar bastante em cerca de 2% a 3% dos casos. Muito bom. Mas tudo isso não ocorre no vácuo, né? Todas essas coisas que a gente está falando, elas não ocorrem no vácuo. Elas ocorrem num caldo de coisas que estão acontecendo. E eu gosto de chamar aqui a atenção para essas mega tendências globais. E eu destaco 4 aqui. Então, existem impressões no sistema de saúde da economia política e da geopolítica. Então, troca muitas vezes o governo, e aí a gente acaba tendo uma impressão da geopolítica ou da economia política sobre o sistema de saúde. E criar sistemas que sejam resistentes, resilientes às mudanças é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, a gente hoje, por exemplo, no mundo, vive uma grande mudança, né? A gente viveu durante décadas um modelo de globalização de aspecto neoliberal, e agora a gente está voltando para existe uma tensão grande de voltar ao protecionismo. Do ponto de vista, inclusive,
por exemplo, protecionismo científico. Então, assim, estão se erguendo novas barreiras para limitar a circulação de pessoas, de conhecimentos e de mercadorias também. Isso é um ponto, sinal de alerta. Mudanças climáticas, já falei bastante sobre isso, mas é uma mega tendência que vai nos influenciar. E quando a gente pensar a formação de pessoas, treinamento de pessoas, pensar os serviços de saúde, precisamos considerar o papel das mudanças climáticas. Transição demográfica e epidemiológica. Né? A gente tem visto isso, algumas localidades com maior ou menor intensidade, mas certamente afetam a carga de doenças, a carga dos serviços e tem um impacto certamente em saúde materna, porque existe um menor número de gestações e gestações que vão ocorrer de forma mais tardia. Então, é um impacto que acaba acontecendo aqui para a gente. E a transformação digital, que é onde eu vou falar um pouco mais. Vou pular esses slides aqui, porque eu estou consciente do tempo. Então, a transformação digital é algo que nos impacta diretamente, e muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que é transformação digital, João Paulo? Transformação digital, pessoal, é o seguinte: é a junção de dois conceitos. Uma transformação cultural, epistêmica, ontológica, que afeta a maneira como a gente faz as coisas, como a gente vive a vida, como a gente se relaciona com o conhecimento, e, juntamente, então, a transformação é o primeiro componente, e o segundo componente é a inovação digital. Então, da transformação cultural com a inovação digital, a gente está vendo surgir a transformação digital. Por que isso é importante? Eu falei que é uma transformação epistêmica, ontológica, porque a gente vive um processo de desmaterialização dos aspectos e dos processos físicos. Então, imagina o seguinte, vou dar o exemplo da própria Bireme. A Bireme surge lá nos anos 60 como a Biblioteca Regional de Medicina. Em seu momento, era um prédio que tinha livros. E esses livros e revistas, né, a gente existia... passou a existir um serviço de comutação, então, eu estou aqui no Piauí, tem uma revista que só tem lá na Bireme, ou tem na biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente ia ter uma maneira onde essas bibliotecas, depois, com o tempo, elas vão se conectando, e a gente vai mandar um scan, vai mandar um fax, inicialmente, depois disso daí passado para disquetes, aí depois veio a internet, aí foram criadas as bibliotecas virtuais de saúde, e em um momento chegou em que a Bireme deixou para trás o seu acervo físico e já há 8 anos ela é exclusivamente digital. Ou seja, todo o livro, a revista, ela foi desmaterializada do objeto físico, foi desmaterializada em energia, e a gente conjura essa energia e pede que ela se materialize no nosso telefone celular. Né? E esse aspecto é o que está acontecendo em diferentes pontos de vista da nossa vida. Né? Então, a gente está passando a ter outras inovações, né? Novas maneiras de fazer as coisas que a gente fazia antes, e a gente passou a fazer coisas que antes não eram possíveis de serem feitas. Né? Por exemplo, aqui eu vou dar a telesaúde, a telemedicina, mas tem outras coisas. Né? Então, Pix, por exemplo. A gente faz transações que são diretas, ainda passam por uma validação bancária, mas já é uma coisa nova, é inovação digital nativa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, a partir da descentralização, a gente passa a ter outras possibilidades que não existiam fora do mundo digital. E é esse novo mundo pelo qual que a gente está caminhando, em que a gente passa a encontrar as aplicações da transformação digital na saúde.
claro, né, esse congresso vai nos brindar com múltiplas oportunidades de discussão e aprofundamento sobre isso, e não é meu objetivo aqui esgotar essas questões. Mas eu quero não deixar de problematizar o fato de que a gente vive um momento em que o conjunto dessas mega tendências ele gera novos desafios, porque a gente passa a ter uma situação de hiperinformação, infodemias e a desinformação, né? Inclusive com questões aí, que a gente está juntando todas aquelas forças, né? Então, a questão da influência ideológica, por exemplo, na comunicação e na informação em saúde, com impacto na formação de opinião da população. Impactos negativos, muitas vezes, na confiança da população na informação técnico-científica. E maior dificuldade para os profissionais de saúde e a população distinguirem informação de qualidade. Nesse ponto, é importante a gente trazer, né, o papel da ciência como um farol que pode nos guiar nesse processo, de saber procurar distinguir o que é um fato e o que é uma fake news, né? Uma notícia falsa ou uma informação falsa. Bom, pessoal, aqui já esse é meu último diapositivo, e eu queria encerrar com algumas reflexões para a gente que possam, talvez, vocês levarem, né, para o Congresso com esses pensamentos. Então, primeiro é que os problemas de saúde que a gente vai se debater, eles são complexos e multifatoriais. Existe uma influência de superdeterminantes e de megaforças globais. Eu gosto de fazer esse primeiro ponto para que a gente tenha uma visão ampliada sobre o fenômeno que está se apresentando para a gente. Apesar disso, o fortalecimento do sistema de saúde ele é essencial porque ele é um modificador do efeito desses determinantes. Então, por meio do sistema de saúde, a gente pode mudar, inclusive, a direção do efeito. Mas atenção que o próprio sistema, se a gente não prestar atenção, ele pode ser um perpetuador das forças adversas, né? Então, traz para a gente uma responsabilidade adicional. A atenção primária é o elemento central, foco na qualidade do cuidado, como eu falei para vocês mais cedo, né? E esse papel das inovações digitais que podem aumentar a capacidade humana, né? A gente hoje fala muito em aumentação, né? A gente está buscando achar o ponto certo aonde a tecnologia possa aumentar a nossa capacidade, não substituir, né? E também não nos, vamos dizer assim, subjugar. Dessas três coisas são riscos que a gente tem, certo? A gente pode ser substituído, a gente pode ser subjugado pela tecnologia. E não é difícil disso acontecer se a gente tiver usuários que não se relacionam com a tecnologia de uma forma esclarecida. Mas o que a gente está buscando é ter a nossa capacidade aumentada. Então, nós todos, né, que estamos lidando com essa questão, então a gente está buscando esse tema da aumentação da capacidade. Para quê? Para uma melhor tomada de decisões, seja dos profissionais de saúde, seja dos gestores e do público em geral. É um mundo de desafios, porque certamente fazer uma consulta hoje, ou multiprofissional, né, de qualquer categoria, ela pode ser extremamente mais complexa do que ela era antes da transformação digital, porque frequentemente as pessoas já chegam, né, na consulta com muito mais informação, o que é excelente, né, mas, por outro lado, aumenta a nossa complexidade. De maneira geral, o impacto ele é positivo. Mas é importante a gente fazer também o contraponto de que a transformação digital ela
configura um conjunto de determinantes digitais da saúde, né? Inclusive, por exemplo, aqui, o papel da informação, da desinformação, das redes sociais, que tem um papel positivo, outro negativo. Dos mais de 50 indicadores que a Organização Pan-Americana da Saúde faz o monitoramento, de maneira geral, existe uma tendência de melhora para aproximadamente metade deles. Tem uma parte significativa que está estacionária, mas tem uma tendência de permanecer estacionária ou de leve melhora. E tem um indicador que está apresentando piora consistente. Qual que é esse? Suicídio, particularmente entre pessoas com menos de 25 anos. Fator que tem sido implicado, redes sociais, pela questão de impacto negativo na autoestima. Estou dando esse exemplo para mostrar que a gente está frente a uma força que é um novo determinante, é um determinante digital da saúde, que ele pode ser um instrumento nosso aliado, mas que também oferece um fator de risco. Pessoal, a gente está tendo uma oportunidade excelente para, nos próximos 3 dias, refletir sobre todos esses aspectos e como eles se relacionam, tanto com a atenção primária, quanto com temas de saúde, com destaque aqui, saúde materna, saúde da mulher. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite e desejar a vocês um excelente congresso. Muito obrigado, pessoal.